Jezabel. Jezabel foi a esposa do rei Acabe, que reinou sobre as 10 tribos do norte de Israel de 874 a 853 a.C. Ela era filha de Etaal, rei e sacerdote de Tiro e Sidom, e ficou conhecida por ser uma mulher má e perversa que perseguiu os profetas de Deus e promoveu a idolatria. Jezabel adorava ao deus Baal e foi responsável por promover o culto de deuses pagãos em Israel. Ela é mencionada na Bíblia nos livros de 1 e 2 Reis no Antigo Testamento e também no livro do Apocalipse, na carta à igreja de Tiatira. O nome Jezabel é frequentemente usado para se referir a uma mulher perigosa e destrutiva que promove o pecado. A história de Jezabel é encontrada principalmente no livro dos Reis, que faz parte do Antigo Testamento da Bíblia. Jezabel foi uma rainha do reino do norte de Israel, durante o reinado do rei Acabe. Abaixo estão alguns pontos importantes da história de Jezabel, com referências específicas aos capítulos dos livros dos reis. Jezabel, 1 Reis 16:31. No livro dos reis, na Bíblia, há um trecho que fala sobre a chegada de uma mulher chamada Jezabel. Essa história começa quando Acabe, que era o rei de Israel na época, fez escolhas ruins e desagradáveis a Deus. Ele se casou com Jezabel, uma mulher que não seguia os ensinamentos divinos. O versículo 31 do capítulo 16 do livro dos reis nos conta que Acabe fez coisas mais aos olhos de Deus e que, ao se unir a Jezabel, acabou envolvendo o povo de Israel em práticas religiosas erradas. Resumidamente, o versículo 31 de 1 Reis 16 nos mostra o início da presença de Jezabel na história, indicando que sua entrada na vida de Acabe teve consequências negativas para o reino, pois ambos se afastaram dos caminhos que Deus havia estabelecido para o povo de Israel. Essa introdução é o ponto de partida para a narrativa que revela o impacto das ações de Jezabel e Acabe no contexto religioso e moral da época. A influência de Jezabel, 1 Reis 16:30-33. No livro dos Reis, capítulo 16, versículos 30 a 33, encontramos uma descrição mais detalhada da influência de Jezabel na vida do rei Acabe e no reino do norte de Israel. O versículo 30 nos diz que Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos de Deus. Ele não seguiu os mandamentos divinos e, para piorar, casou-se com Jezabel, filha do rei dos Sidonios, uma mulher que não adorava o Deus de Israel. Jezabel exerceu uma influência significativa sobre Acabe, levando-o a praticar o mal. No versículo 31, vemos que ela não apenas aceitou as práticas religiosas erradas, mas também promoveu ativamente a adoração ao deus falso Baal. Ela convenceu Acabe a construir um templo para Baal em Samaria, a capital de Israel. Isso significava abandonar a adoração ao Deus verdadeiro, seguindo caminhos que levavam à idolatria. O versículo 32 destaca que Jezabel foi além, erguendo um altar para Baal no templo que ela construiu. Ela não apenas aceitou a idolatria, mas encorajou publicamente a prática, influenciando o povo e o próprio rei. A influência negativa de Jezabel se estendeu para além das fronteiras do palácio. No versículo 33, vemos que Acabe, sob sua influência, passou a adorar Baal e a fazer ídolos. Jezabel não apenas corrompeu a liderança, mas também contaminou a fé do povo de Israel, desviando-os do caminho certo. Em resumo, Jezabel não apenas levou Acabe a abandonar os mandamentos divinos, mas ela própria desempenhou um papel ativo na promoção da idolatria e na corrupção espiritual de todo o reino. Esse trecho destaca a importância das escolhas que fazemos em nossas vidas e como a influência de pessoas ao nosso redor pode moldar nosso comportamento e fé. Confronto com o profeta Elias, 1 Reis 18:1, 19, 2. O capítulo 18 do livro dos Reis nos apresenta um episódio marcante no confronto entre o profeta Elias e os profetas de Baal. Vamos explorar esse evento importante, detalhando os versículos relevantes. Contexto: 1 Reis 18:1-6. Antes do confronto, houve uma longa seca em Israel, conforme previsto por Elias. Durante esse período, Elias se escondeu, mas Deus o enviou de volta para confrontar Acabe e chamar o povo de volta a ele. No versículo 1, Deus diz a Elias para se apresentar a Acabe, e Elias obedece. Encontro com Obadias, 1 Reis 18:7-15. Antes do confronto com Acabe, Elias encontra Obadias, um servo do rei, e lhe dá instruções para informar Acabe sobre sua presença. Obadias expressa preocupações, mas Elias o tranquiliza. Esse encontro destaca a ousadia de Elias em obedecer ao chamado de Deus. O desafio:
1 Reis 18, 16, 24. No Monte Carmelo, Elias convoca o povo e os profetas de Baal para um desafio. Ele propõe que construam 2 altares e invoquem seus respectivos deuses para acender o fogo sobre o sacrifício. Os profetas de Baal tentam invocar seu Deus, mas não obtêm resposta. Elias, então, invoca o Deus de Israel, que responde com fogo do céu, consumindo o sacrifício. Confronto com Acabe e a chuva. 1 Reis 18, 25, 46. Elias confronta Acabe sobre a apostasia do povo e dos líderes. Após o confronto, ele sobe ao topo do monte, ora fervorosamente pela chuva e, finalmente, a chuva vem após um longo período de seca. A ameaça de Jezabel. 1 Reis 19, 1, 2. Após a impressionante vitória no Monte Carmelo, Jezabel ameaça a vida de Elias. O profeta, apesar de sua coragem no monte, foge com medo da ira de Jezabel, indo para o deserto. Esse episódio destaca a confiança de Elias no Deus verdadeiro, a confrontação corajosa com a idolatria, e, ao mesmo tempo, revela as fraquezas humanas, como o medo que levou Elias a fugir diante da ameaça de Jezabel. Essa narrativa ilustra a importância da fé, da obediência a Deus e da superação do medo em face da oposição. Profecia de Elias sobre a morte de Jezabel, 2 Reis 9, 30, 37. A profecia de Elias sobre a morte de Jezabel é um desdobramento dramático da narrativa que começou nos livros dos reis. 2 Reis 9, 1, 13. Antes da profecia se cumprir, Elias havia ungido Jeú como rei de Israel por ordem divina. Jeú recebe a missão de eliminar a casa de Acabe, incluindo Jezabel. Jeú parte para cumprir essa missão, e no caminho, ele é encontrado por outros mensageiros que reconhecem a autoridade divina sobre sua missão. Jezabel se enfeita. 2 Reis 9, 30. Jezabel, ao ouvir sobre a chegada de Jeú, se enfeita e fica na janela do palácio. A maneira como ela se enfeita sugere uma tentativa de sedução ou manipulação. A confrontação com Jezabel. 2 Reis 9, 31, 33. Jeú chega ao palácio, e Jezabel, ao vê-lo, zomba dele. Em resposta, Jeú pergunta se alguém está do lado dele, e 2 eunucos de Jezabel atraem, lançando-a pela janela. Cumprimento da profecia. 2 Reis 9, 34, 37. O cumprimento da profecia de Elias acontece quando Jezabel é jogada da janela. Seu sangue salpica os muros e os cavalos, e ela é pisoteada pelos cavalos. Posteriormente, Jeú entra no palácio, e ao voltar para recolher o corpo de Jezabel, encontra apenas seus ossos e crânio, exatamente como Elias profetizara. Reflexão sobre a profecia. 2 Reis 9, 36, 37. O profeta Elias havia anunciado que os cães devorariam Jezabel nos campos de Jezeel. Quando Jeú chega ao local, encontra apenas os ossos, cumprindo assim a palavra de Deus. Essa narrativa é um exemplo da fidelidade das profecias bíblicas e do cumprimento das promessas divinas. Ela também ilustra a justiça de Deus diante das ações ímpias e como as consequências dos pecados de Jezabel e Acabe finalmente se concretizaram. Esses eventos enfatizam a importância da obediência aos mandamentos de Deus e a certeza de que suas palavras se cumprem.